Nesse vídeo, eu quero apresentar para você alguns conceitos novos que eu vi em um site gringo lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu ainda não vi ninguém falando sobre isso, do jeito que eu vou falar para você. São conceitos super complexos, mas eu não vou me aprofundar muito, porque esse material aqui é só uma introdução. Você precisa de um conhecimento básico de computação, de informática e de redes de internet para você entender o que eu vou falar, porque é sobre tecnologia. Eu já fiz um curso de informática no Senai, fiz curso de computação, fiz curso de vários softwares muito difíceis e complicados. Eu também já fiz curso básico de programação e para completar o meu pacote, fiz curso de hacker e redes de internet. Apesar de que existe algumas pessoas que dizem que não existe curso de hacker, né? Mas tem a área técnica de hacker, que são conceitos técnicos que a gente pode estudar também. Se você tiver estudado bastante e você tiver um conhecimento avançado, aí você vai entender muito melhor as coisas que eu vou dizer e você vai conseguir ter a visão. Mas se você tiver o conhecimento básico, também dá pra entender. Bom, eu sou das antigas, da época que computador e internet era uma coisa de luxo, uma coisa luxuosa a computação. Quando eu era criança, durante a minha infância e a minha adolescência, na minha família, tinham pessoas da classe média e da classe média alta. Por isso, eu conheci a internet quando eu era muito novo. Tinha um vizinho meu também que tinha mais grana e eu via o computador com tela colorida na casa dele. Nessa mesma época, quando eu era criança, o meu pai tinha comprado um computador com tela preto e branco. E eu ficava mexendo no computador dele também, eu achava foda. Joguei o jogo Space Invaders nesse PC das antigas com a tela preto e branco. Como nós fomos os pioneiros, uns dos primeiros a usarem a internet comercial aqui no Brasil, nós vimos o mundo virtual sendo construído ao longo do tempo. Naquela época, não existia nem rede social ainda. Tô falando de uma época no passado, por volta de 1995 até a atualidade. E aos poucos eles foram programando os sites novos e implementando novas políticas de internet. É o que eu chamo de cyberpolítica, que é um dos conceitos dessa nova era. São algoritmos de política virtual que as grandes megacorporações do Vale do Silício, da ideologia californiana, foram implementando junto com o governo a cyberpolítica. É a tecnopolítica que não existia antes e passou a existir com a nova forma de poder das corporações nesse universo virtual. Então, um dos conceitos novos que eu tô trazendo pra você aqui é tecnopolítica, cyberpolítica, política de algoritmos virtuais. Espero que você esteja compreendendo. Esse é um assunto muito interessante. Todos nós já percebemos que a revolução proporcionada pela internet é gigantesca. Mas na superfície da World Wide Web, que é a WWW, empresas como Google, Facebook e várias outras dominam o ambiente virtual com as suas plataformas de políticas de algoritmos, censura e até exclusão de contas que desobedecem às políticas dos algoritmos corporativos. Você entendeu? Sacou a parada? A centralização do poder de códigos de programação nas mãos de poucos grupos controladores de dados e informações ao longo dos anos de 1995 até 2020, que é a época da atualidade, ou se você estiver no futuro, a sua época futurista, onde você tá vendo os algoritmos de programação implantados na internet que eu estou falando, é esse movimento de programadores das corporações do Vale do Silício que transformou a internet 1.0 na internet 2.0 e transformou também grande parte da superfície da internet em um grande sistema centralizado na mão das maiores corporações do mundo do Vale do Silício. Por isso que aconteceu também nessa história a inevitável marcha do tecno-anarquismo. Imagine uma versão futurista de anarquia, implantada por grupos de hacker e especialistas em tecnologia e programação dentro desse sistema virtual
do cyberespaço da internet. Esse é outro fenômeno também que ocorreu com o passar do tempo na história da internet. Anarquismo virtual, cyberanarquia, tecnoanarquismo, criptoanarquismo, cultura hacker, contracultura eletrônica, cyberativismo começaram a surgir através desses movimentos tecnológicos, muitos grupos e indivíduos que buscam a descentralização virtual tecnológica, liberdade da informação, software livre, conteúdo livre sem direitos autorais, Bitcoin e a rede 3.0, que são os filhos dessa contracultura virtual. Então, a ideia e os conceitos novos que eu tô trazendo aqui para você compreender e para você conseguir entender e até aplicar na tecnologia se você tiver condições, os dois conceitos principais e centrais são as cyberpolíticas centralizadas, os algoritmos centralizados nas corporações do Vale do Silício, fazendo cyberpolítica, política de algoritmos de um lado, e do outro lado o cyberanarquismo, o tecnoanarquismo e o criptoanarquismo e vários outros movimentos de tecnologia da cultura hacker que fazem um contraponto, que são o inverso, buscando e promovendo a descentralização. Então, de um lado você tem os algoritmos e os grupos centralizadores, e do outro lado você tem outros algoritmos e outros grupos que buscam descentralização. E todos esses mega movimentos tecnológicos acontecendo dentro da internet todo dia. Não é todo mundo do planeta que prestou atenção nisso e sacou essa parada. A maioria das pessoas ainda não entendem nada sobre isso. Eu tô trazendo pra você aqui a novidade e essa foi a minha explicação.